Eu descobri tudo, cada mentira, cada detalhe. E naquele momento, eu podia ter feito um escândalo, mas eu escolhi algo muito pior: o silêncio. Eu comecei a reparar em coisas pequenas, mensagens apagadas, mudanças no comportamento, até que um dia, eu vi algo que não era pra eu ver. Quando eu vi, não era só uma mentira, eram várias conversas escondidas, planos e pessoas que eu nunca imaginei envolvidas nisso tudo. Eles riam de mim, combinavam pelas minhas costas, usavam coisas que eu confiava, como se eu fosse só mais uma peça no jogo deles. Naquele momento, eu podia ter confrontado, exposto tudo, mas eu respirei fundo e percebi que a melhor resposta não era reagir, era planejar. Eu comecei a agir como se nada tivesse acontecido. Sorria, conversava, mas por dentro, eu já sabia exatamente o que eu estava fazendo. Eu comecei a soltar pequenas verdades, do jeito certo, para as pessoas certas, sem acusar, só deixando tudo aparecer, exatamente como era. Não demorou muito. As próprias pessoas começaram a perceber, questionar e de repente, tudo que eles escondiam começou a aparecer sozinho. E no fim, eles perderam tudo: confiança, respeito, e ficaram exatamente como me deixaram, sozinhos, só que sem ninguém para acreditar neles. Eu não precisei gritar, nem me vingar do jeito que esperavam, porque no final, a verdade fez isso por mim. Você teria feito diferente? Eu demorei muito pra ter coragem de contar isso, porque foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Eu fui traída pelo meu namorado e pela minha melhor amiga. E o pior de tudo é que eu confiava nos dois. Eu nunca desconfiei de nada. Pra mim, eles eram as duas pessoas que eu mais podia confiar. Ela vivia na minha casa, sentava comigo, ria comigo, e ele também. E eu nunca imaginei que os dois estavam me enganando desse jeito. Mas teve um dia que tudo começou a ficar estranho. Ele começou a agir diferente, e ela também. E eu senti que tinha alguma coisa errada ali. Eu comecei a reparar em coisas pequenas, mensagens escondidas, olhares estranhos e um silêncio entre eles, que não fazia sentido nenhum pra mim. Até que um dia, ele disse que ia sair, e alguma coisa dentro de mim, e falou pra eu ir atrás. Eu não sei explicar. Mas eu fui. Quando eu cheguei lá, a porta estava encostada e eu comecei a ouvir risadas, uma voz feminina, e na hora eu senti que era ela. Eu empurrei a porta e quando eu vi, os dois estavam na cama, juntos, e naquele momento, parece que tudo dentro de mim quebrou. Eu fiquei parada, sem reação. Eu não consegui falar nada, eu só olhava pra eles, tentando entender como eles tiveram coragem de fazer isso comigo. Naquele momento, eu não gritei, eu não briguei, eu só fui embora. E porque ali eu entendi que quem te trai uma vez, nunca te mereceu de verdade. Eu peguei minha namorada, me traindo, com o meu próprio funcionário, dentro da minha empresa. Eu cheguei mais cedo naquele dia e vi o celular dela na mesa. Quando eu abri, tinham mensagens deles combinando de se encontrar ali. Nas mensagens, eles combinavam o horário, o lugar e ainda riam de mim, dizendo que eu nunca ia descobrir o que estava acontecendo. Eu não falei nada, só fui até a sala e abri a porta e vi os dois lá, e juntos, e exatamente como eles tinham combinado. Naquele momento, eu podia ter acabado com tudo ali, mas eu só fechei a porta e decidi que eles iam se arrepender, e do jeito certo. No dia seguinte, eu tratei os dois normalmente, conversei e sorri como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, eu já estava executando tudo. Eu comecei a soltar pequenas pistas, na frente das pessoas certas, sem acusar ninguém, só deixando as dúvidas crescerem sozinhas. Não demorou muito, começaram a questionar eles, olhar diferente, e de repente, aquilo que era segredo já não era mais só deles. Quando perceberam, já era tarde, a empresa inteira sabia, eles perderam o respeito e acabaram saindo, do jeito que nunca imaginaram. Eu não precisei gritar, nem me vingar do jeito que eles esperavam, porque no final, a verdade fez isso por mim. Você faria o mesmo? Eu nunca imaginei que a pessoa que eu chamava de melhor amiga era justamente quem mais falava de mim pelas costas, e eu só descobri tarde demais. Ela vivia comigo, entrava na minha casa, sorria pra mim todos os dias, e eu, Uveli, achando que tinha a melhor amiga do mundo. Mas com o tempo, eu comecei a sentir umas coisas estranhas, comentários atravessados, olhares diferentes, como se tivesse algo acontecendo que eu não tava vendo. Até que um dia, uma pessoa chegou em mim e falou uma coisa que eu nunca imaginei ouvir.
Que ela... E falava de mim pelas costas. Na hora eu não quis acreditar. Eu defendi ela, falei que era mentira, mas aquilo não saiu da minha cabeça. E eu decidi que eu ia descobrir a verdade. Eu comecei a observar mais, prestar atenção nas conversas, até que um dia eu vi uma mensagem. E foi ali que eu comecei a entender tudo. Naquela mensagem, ela ria de mim, me chamava de ingênua, dizia que eu não percebia nada. E aquilo acabou comigo por dentro. Naquele momento, eu quis ir lá e perguntar tudo, olhar na cara dela, mas ao mesmo tempo, eu só queria me afastar, porque a dor era grande demais. No final, eu não falei nada, eu só me afastei, porque ali eu entendi que não era eu que precisava mudar, eram as pessoas ao meu redor. Hoje, eu aprendi a me escolher. Porque confiar em quem te destrói por trás é a pior forma de se perder de si mesma.